Foi um dos líderes da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, ajudando na luta pela independência de Moçambique, na década de 1960, onde foi membro fundador da Frelimo, com o estatuto de vice-presidente desde a formação desta frente até a data do assassinato do seu primeiro líder, Eduardo Mondlane. Segundo alguns sites, Uria Simango foi extrajudicialmente executado pela própria Frelimo, após a independência, em 1975, por alegada traição. Que motivos levaram à sua morte? Por que poucos conhecem a sua história? E por que o Samora Machel não gostava dele? Nesse vídeo vamos conhecer a história de Uria Simango, e por que ele foi assassinado. Uria Timóteo Simango foi um pastor presbiteriano moçambicano, nascido a 15 de março de 1926, foi líder proeminente da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, durante a luta de libertação contra o regime colonial português. Consta que Simango foi extrajudicialmente executado pela própria Frelimo, após a independência, em 1975, por alegada traição, em um dos movimentos chamados reacionários pelas autoridades de Maputo. Uria Simango foi um membro fundador da Frelimo, com o estatuto de vice-presidente desde a sua formação até a data do assassinato do seu primeiro líder, Eduardo Mondlane, em fevereiro de 1969. Em abril de 1969, a sua liderança foi substituída pelo triunvirato composto pelos marxistas de linha dura, Samora Machel e Marcelino dos Santos, assim como Simango. Nos finais da década de 1960, a Frelimo foi afetada por lutas internas fratricidas, com vários membros a morrerem por causas não naturais. Uria Simango foi expulso do Comitê Central em 1969, e Samora Machel e Marcelino dos Santos acabaram por assumir o controle total da Frelimo. Em abril de 1970, Simango fugiu para o Egito, onde, juntamente com outros dissidentes tais como Paulo Gomani, vice-secretário-geral fundador da Frelimo, se tornou líder do Comitê Revolucionário de Moçambique, Coremo. Depois da Revolução dos Cravos em Portugal em 1974, Simango retornou a Moçambique e criou um novo partido político, o Partido da Coligação Nacional, PCN, na esperança de disputar eleições com a Frelimo. Com ele juntaram-se ao PCN várias outras figuras proeminentes do movimento de libertação e dos dissidentes da Frelimo, Paulo Gomani e Adelino Gwambi, também membro fundador da Frelimo, o padre Mateus Gvengeri e Joana Simeão. A Frelimo recusou eleições multipartidárias. O governo português pós-1974 entregou-lhe o poder exclusivo, e Moçambique tornou-se independente em 25 de junho de 1975. Samora Machel e Marcelino dos Santos assumiram os cargos, respectivamente, de presidente e vice-presidente. Graça Machel foi nomeada ministra da Educação e Joaquim Chissano ministro dos Negócios Estrangeiros. Uria Simango foi preso por alegada traição. A seguir à sua detenção, Simango foi obrigado a fazer uma retratação pública, com cerca de 20 páginas, perante milhares de combatentes da Frelimo. A confissão incluía alegações totalmente implausíveis, acusava os colegas de serem agentes dos serviços secretos portugueses e o seu próprio envolvimento na morte de Mondlane, declarações que já não são dignas de crédito, mesmo pela atual liderança de Moçambique. Simango e os restantes líderes do PCN nunca mais foram libertados. Simango, Gomani, Simeão, Gwambi, Gvengeri e outros foram secretamente liquidados numa data indeterminada entre 1977 e 1980. Nem o lugar onde foram executados, nem a maneira como a execução ocorreu foram até hoje divulgados pelas autoridades. A esposa de Simango, Celina Simango, foi separadamente executada algum tempo depois de 1981, e não há registro público de detalhes ou da data da sua morte. Segundo alguns jornalistas, Uria Simango e seus companheiros estavam internados no campo de reeducação de Mtelela, no Niassa, noroeste de Moçambique. Quando, a 25 de junho de 1977, segundo aniversário da independência de Moçambique, lhes foi comunicado que iriam ser transportados para a capital, Maputo, onde o presidente Samora Machel discutiria a sua libertação. Seguiam numa coluna de jipes que, a dada altura, parou, à beira da picada. Os soldados tinham aberto com uma escavadora mecânica uma grande vala e tinham-na enchido parcialmente de lenha. Amarraram os prisioneiros, atiraram-nos para dentro da vala e regaram-nos com gasolina, atirando-lhes fogo. Os prisioneiros políticos da Frelimo foram queimados vivos, enquanto os soldados entoavam hinos revolucionários em redor da vala. Só 18 anos mais tarde,
em 1995, vieram a lume os macabros pormenores do massacre, perante o silêncio da Frelimo, cujos sucessivos governos se tinham até então sistematicamente negado a fornecer informações sobre o paradeiro daqueles elementos do chamado Grupo dos Reacionários. Como não houve processo judicial, não se conhecem os fundamentos da acusação de traição. Segundo Nkomo, autor da sua biografia, Uria Simango, ao regressar a Moçambique em 1974 como líder do PCN, manteve conversações secretas com grupos de colonos brancos na tentativa de conseguir apoio estratégico contra o regime de partido único. Tal pressagiava um acordo como o negociado 5 anos mais tarde em Lancaster House sobre as eleições multipartidárias do Zimbábue, mas, em 1974, foi visto pelos seguidores da linha dura da Frelimo como traição. Joana Simeão e Lázaro Cavandame, 2 dos presos políticos executados, haviam se escapado e rendido às autoridades coloniais portuguesas antes de 1974, temendo pela sua vida. Mas não era esse o caso de Simango, de Gumani ou de Gvengere, que simplesmente se tinham mudado para o movimento de libertação rival Coremo. A razão estratégica para a execução, anos mais tarde, de Celina Simango, que não era figura política proeminente, é ainda menos clara. O que os líderes executados tinham em comum era o facto de terem sido membros do PCN em 1974, bem como a tentativa de, por meio de eleições multipartidárias, desafiar a hegemonia da Frelimo, o poder absoluto de Machel e o regime de partido único.